Boa noite, galera. Tudo bem? Professor Wilfred Batista. Na nossa aula de hoje, nós estaremos explorando, como prometido, o webinar, sobre o preparatório para o concurso da UESP. Então, gostaria de convidá-los, a antes de visualizarmos qualquer situação, que nós nos atentássemos ao objetivo básico do nosso webinar da UESP, que é o edital. Então, olhemos o nosso edital. Se vocês observarem o edital, no que cerne noções de informática, nós começamos pela parte do hardware, noções de hardware, periféricos, CPU, memória, dispositivos de entrada e saída, Microsoft Windows, versão 10, conceitos de pastas, diretórios, arquivos, atalhos, áreas de trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso de menus, programas, aplicativos. Então, como a gente vê, nesses primeiros conteúdos introdutórios aqui, ele começa discutindo a parte física daquilo que a gente acha que é essencial para o funcionamento de um computador, que é a parte do hardware, e inicializa a parte de software falando dos sistemas operacionais. Prosseguindo a análise do edital, a gente pode perceber que aqui nós temos, ele vai apresentar aqui o pacote Office, no qual ele elenca aqui as três grandes ferramentas, ou os três grandes aplicativos, ou os três grandes programas, que vão ser utilizados dentro do pacote Office, que é o Microsoft Word versão 2019, o Microsoft Excel versão 2019 e o Microsoft PowerPoint versão 2019. Como a gente pode perceber, ele já está trabalhando uma versão bem atual, Depois dessa versão de 2019, nós temos uma versão que tem ganhado corpo, dentro dessa perspectiva do pacote Office, que é a versão do Office 365, o Office com a sua bagagem para o ambiente da nuvem, Então, nós poderíamos dizer, fisicamente falando, nós estaríamos discutindo aqui a versão, vamos dizer assim, física do pacote do Office, Prosseguindo aqui, nós temos aquilo que ele considera também importantíssimo para o candidato, que é a internet, Navegação na internet, manipulação dos endereços favoritos, utilização do histórico, conceito de URL, links, sites, busca e impressão de páginas. Se a gente olha para esse edital, a gente começa a perceber que é um edital bastante enxuto, bastante objetivo, e isso traz uma perspectiva muito interessante para você, candidato, Ele está um edital especificamente nas noções de informática bem enxuto, bem objetivo, e a gente espera nesse dia de hoje que a gente possa contemplar vocês nessa perspectiva, em relação às noções de informática. Então, retornando aqui para a nossa atividade, o que é que nós podemos também perceber? Que é importante também vocês terem uma noção, daquilo que a gente chama de navegadores, do ambiente da internet, intranet, extranet, externet, ou extranet, como a gente costuma também dizer, tá bom? Então, o objetivo desse webinar aqui é dar uma noção para vocês, convidando vocês a seguirem nossas redes sociais, @info_praticar, o nosso, vamos dizer assim, a nossa página no Instagram, que ao final da exibição que eu farei hoje, deixarei mais exibível para vocês. Então, vamos prosseguir. Então,
nessa abordagem que nós vamos fazer hoje, tá? Eu vou trabalhar aqui navegadores e vou trabalhar especificamente três grandes navegadores. O Internet Explorer, que apesar, né, de algumas versões, né, do Windows 10 ainda possuírem o Internet Explorer, né, mas a partir do final de janeiro de 2023, o que nós podemos perceber é que a própria Microsoft abandona o Internet Explorer e passa a trazer embarcado nas instalações do Windows 10, né, principalmente depois dessa última atualização e a partir das informações que a partir do dia 31 de janeiro de 2023, o navegador padrão do Windows 10 seria o Microsoft Edge, né? Então, é interessante a gente discuti-lo. Mas nesse momento eu vou discuti-lo aqui, o Internet Explorer. Vamos trabalhar o Google Chrome e o Mozilla Firefox. A diferença entre o Internet Explorer, o Mozilla Firefox, o Google Chrome e até o próprio Microsoft Edge é que ambos os dois, Internet Explorer e o Microsoft Edge, eles vêm embarcados, né, dentro da instalação do pacote do Windows 10, já diferente do Google Chrome e do Mozilla Firefox, que são navegadores de internet que rodam dentro do ambiente, seja do Windows, né? Em alguns testes para o ambiente do Linux, né? Então, especificamente, a gente trabalha com esses navegadores na perspectiva open source. Então, apresento aqui para vocês, preparatório da UES, professor Wilfred. Então, o que nós vamos visualizar nessa aula de hoje? O browser, os navegadores, o mecanismo de busca, o histórico, os favoritos e os modos de navegação. Browser ou navegadores são programas que auxiliam os usuários a navegarem e a visitarem sítios ou sites na internet. Só fazendo um parêntese, já vi bancas explorando os sites, que são endereços eletrônicos, né, que vão permitir que a gente navegue na internet, serem chamados de sítios eletrônicos. Então, fiquem atentos. Eles podem ser, como eu falei, proprietários licenciados, como o Internet Explorer, o Edge e o Google Chrome, e os proprietários de distribuição livre, nós temos o Mozilla Firefox, nós temos vamos dizer assim, o administrador de e-mails, o Thunderbird, o Opera e o Brave. Aqui, especificamente, voltando para aquilo que nós vamos discutir hoje, nós temos o Internet Explorer, o Google Chrome e o Mozilla Firefox. Particularidades em relação ao Internet Explorer 9, né? E aqui eu trago uma coisa que as bancas costumam explorar com muita veemência, que são as características gerais, aquilo que nós chamamos de atalhos, né? E o grande objetivo desses atalhos, né, é facilitar a interação do usuário, né, com o ambiente do computador, especialmente os programas e aplicativos instalados dentro desse ambiente. É bom que se fale, que depois, com mais calma, que vocês se familiarizem com esses atalhos, né? Chamo também a atenção de vocês para os botões de F1 a F11, que também são muito utilizados dentro deste ambiente. As características gerais, aqui eu apresento a vocês o ambiente, né, do Internet Explorer, com alguns números que eu considero relevante vocês saberem, como, por exemplo, o número 1, que vai trabalhar as ícones de voltar e avançar de uma página. O item 2, que são as ícones de manipulação da URL. O URL nada mais é do que esse ambiente onde você informa
o endereço eletrônico para poder acessar um determinado site. O 3, nós temos as abas de conteúdo, e essas abas de conteúdo, elas vão apresentar para vocês os endereços eletrônicos, né? Os sítios eletrônicos, as páginas eletrônicas que estão disponíveis e ativas nesse momento. Nós temos o 4, que são as funcionalidades gerais, favoritos e página inicial, né? Como vocês podem visualizar aqui. Nós temos a ícone para inserir novas aplicações, né? E isso aqui é um recurso muito interessante dentro do Internet Explorer. E o 6 seria a ícone de aplicação, né, instalada, ou seja, aonde ele vai dizer muitas vezes, por exemplo, a aplicação que está disponível aqui e que você pode utilizar. E aqui eu apresento mais uma vez para vocês, né, de forma mais visual, melhorada, né, as ícones, né, com algumas particularidades, como, por exemplo, a ícone de manipulação de uma URL, como atualizar, cancelar e os favoritos, né. Nós temos abas de conteúdo, como eu apresentei para vocês. O item 4, nós temos ícones de funcionalidades gerais, favoritos e a página inicial, né? Como vocês podem visualizar aqui, ó. O 5, instalar novas aplicações, que seriam essa ícone. O 6, aplicação e plugin instalados. Então, aqui é muito mais didático para vocês e eu recomendo vocês com mais calma depois que vocês venham aqui. Aqui é uma parte a mais dentro do Internet Explorer, que aqui permite você, por exemplo, configurar a página, né, permitindo que fique mais visual. E algumas coisas interessantes do Internet Explorer são esses recursos que eu trouxe aqui para vocês, como, por exemplo, a filtragem ActiveX, o realce de domínio, Fleet Smart Screen, o filtro Cross-Site Script, a conexão SSL, as notificações, proteção contra rastreamento, navegação em private ou navegação no modo privado, configurações de privacidade. Então, isso tudo que eu acabei de falar para vocês é a base do Internet Explorer, que é a questão da segurança e da privacidade. Aqui apresento para vocês o Google Chrome, e apresentando aqui o Google Chrome, assim como eu fiz com o Internet Explorer, eu apresento a vocês aqui também os atalhos aos quais eu considero extremamente relevantes que vocês conheçam. Então, recomendo, assim como fiz com o Internet Explorer, que vocês possam, categoricamente, depois saírem, né, se familiarizando com esses atalhos e irem fazendo os seus respectivos testes. Aqui é um ambiente, vamos dizer, de inicialização do Google Chrome, né? Se vocês perceberem, ele tem suas características próprias, mas existe uma particularidade, uma familiaridade com o Internet Explorer. E assim como eu fiz com o Internet Explorer, estou fazendo aqui com o Google Chrome. Voltar e avançar, os botões voltar e avançar, atualizar e recarregar a página, né? Não confundir isso, né, com esse botão aqui. A diferença desse botão para este botão é que esse botão atualize aqui é como se ele estivesse encaminhando ou direcionando para o endereço desejado ou para uma informação interativa que tenha no endereço. Nós temos o 3, que é o home, ou a página inicial, como a gente conhece, que leva o navegador à página inicial do programa, né? Se você tiver configurado, ele vai aparecer a página de configuração. Se você não tiver configurado, vai aparecer uma guia aqui em branco. Os favoritos, né? Nova aba de navegação, como vocês podem ver no 6, né? Que aqui é o endereço,
Seria essa aba que vai ter o endereço constituído. Nós temos o link de acesso de páginas visitadas, ou seja, como eu disse, o direcionamento de páginas que estão sendo informadas vamos dizer assim, dentro da aba de navegação, ou outros sites que já foram visitados. Nós temos opções especiais e as configurações. E uma característica particular e que tem feito a Microsoft ganhar terreno, assim como o Mozilla Firefox, em relação ao Internet Explorer, são a sua interatividade, a sua capacidade intuitiva, as preferências e os estilos que podem ser inseridos e escolhidos pelos usuários, a navegação em modo anônimo, o download e as abas e janelas. E aqui o Firefox, ou Mozilla Firefox, e uma característica geral dele aqui, já diferente daquilo que eu fiz em relação ao Google Chrome e o Internet Explorer, é justamente essas características gerais, o bloqueador de pop-up, a navegação em abas, a pesquisa inteligente, favoritos RSS, os downloads contínuos, estilos e preferências integrados e o compacto. E aqui, não muito diferente, eu apresento aqui para vocês, né, os atalhos também especificamente associados ao Mozilla Firefox. E apresento aqui para vocês uma versão do Mozilla Firefox e representando também os números que eu considero relevantes vocês saberem. Como vos apresento aqui, voltar e avançar, favoritos, fechar, atualizar, página inicial, preferências, novas abas e opções. Então, com isso, né, eu findo aqui, né, essa pequena apresentação para vocês, né, sobre aquilo que eu considero relevante em relação a essa visão geral, né, do que a UESP quer, do que a UESP deseja em relação à questão da internet, os navegadores de um modo geral, tá bom? E convidando vocês, a partir da próxima semana, tá bom? Que a gente vai mergulhar passo a passo naquilo que vai ser cobrado do edital. E se tudo acontecer direitinho, né, a partir da próxima semana, nós vamos aprofundar essas discussões e vamos chegar de forma positiva, de forma objetiva, né, neste concurso da UESP, a partir desse edital que eu considero que está sendo bem enxuto e está sendo bem, vamos dizer assim, bem... ele pensou no candidato, né, por não ter cobrado noção de informática muito extenso. Então, com muita tranquilidade, com muita facilidade, é possível vocês saberem direitinho, né, em relação àquilo que a gente considera extremamente relevante dentro deste processo. Quero também informar vocês, tá bom? A importância, né, de vocês estarem acompanhando as nossas redes sociais, tá bom? E isso é extremamente relevante, tá? Porque considero extremamente importante esse processo, né? E isso facilita e muito, né, essa questão, né, da importância de vocês estarem acompanhando o @info_praticar lá no Instagram. Venha com a gente, um forte abraço e até a próxima.